Olá, meus queridos! Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a assunção de dívida ou cessão de débito, tá bom, meus queridos? Gente, a assunção de dívida ou a cessão de débito, tá? Ela tem essas duas nomenclaturas. Ela é um negócio jurídico bilateral no qual o devedor, com a anuência expressa do credor, então com a concordância do credor, vai transferir a um terceiro que o substitui os encargos obrigacionais, de modo que esse terceiro vai assumir a posição do devedor, vai assumir a posição do sujeito passivo na relação obrigacional, responsabilizando ali pelo débito, esse débito que vai permanecer com todas as suas garantias, com todos os seus acessórios, ok? Eu coloquei, gente, para vocês aí no slide, vou até compartilhar ele aqui com vocês, porque a gente pode acompanhar, né, em alguns momentos juntos, o artigo 299, tá? Vou colocar aqui a apresentação de slide, que a gente veio um pouquinho maior. O artigo 299, ele me fala como se fosse o conceito do que vem a ser a minha assunção de dívida ou cessão de débito. Olha aqui na tela. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Nós ainda vamos comentar sobre esse aspecto. Então, gente, é muito comum hipóteses de assunção de dívida, de cessão de débito, quando você vende um apartamento financiado e aquele que compra o apartamento assume o financiamento daqui para frente. Ou então, quando você compra um carro financiado e você assume o financiamento deste carro. Também é comum, tá, gente? Nas hipóteses de aquisição de fundo de comércio, em que o adquirente ele declara assumir o passivo, então ele assume o passivo daquele fundo de comércio que ele adquiriu, tá? Quando a gente fala em assunção de dívida, em cessão de débito, o que caracteriza mesmo essa assunção de dívida é o fato de que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, ela se obriga perante ao credor a adimplir, a efetuar a prestação que seria devida por outra. Então, gente, esse terceiro, ele chama para si a obrigação de outra pessoa, a obrigação que era do devedor originário. Ele assume, então, a posição de sujeito passivo que era do devedor, que o devedor tinha em determinada obrigação. Até mesmo, gente, o enunciado 16 da primeira jornada do direito civil, ela fala que esse terceiro que assume a obrigação pode ser até mais de uma pessoa. Então, duas ou três pessoas podem assumir a obrigação no lugar do devedor. Aí nós teremos uma assunção cumulativa da dívida. Essa assunção cumulativa da dívida, então, ela acontece quando dois ou mais devedores vão se tornar responsáveis pelo débito, lembrem-se sempre, com a concordância expressa do credor. Então, a concordância expressa do credor é um dos requisitos ali essenciais para a minha assunção de dívida, para a minha cessão de débito, tá? Exige-se, então, pela legislação, que o credor concorde com essa transmissão do débito, com essa alteração do sujeito passivo, para que o negócio tenha eficácia, para que o negócio seja válido. Gente, esse requisito especificamente nos traz uma diferença em relação à cessão de crédito, né? Porque a gente sabe que lá na cessão de crédito, como nós vimos na aula passada, não é necessária a anuência do devedor. É apenas necessária a notificação deste devedor. Isso, né, gente? Porque lá na cessão de crédito, seja quem for o credor, lembra que eu comentei com vocês, a dívida, o débito, ele continua inalterado, né? Até mesmo porque é facultado ao devedor opor ao cessionário, no momento da notificação,
aquelas exceções que ele tinha em face do cedente. Já aqui, na assunção de dívida, a concordância do credor, ela se torna indispensável, porque a pessoa do devedor, gente, ela é de suma importância para o credor. Pensa comigo, faz diferença quem te deve, não faz? Faz diferença quem deve te pagar. Lembra que eu sempre comento com vocês o seguinte, o melhor devedor é aquele que tem patrimônio? Por quê? Porque ele tem uma garantia de que aquele débito vai ser cumprido. E caso ele se recuse a pagar, eu posso, né, de uma certa forma, atacar o seu patrimônio. Então, a pessoa do devedor, ela é de suma importância para o credor. Então, não pode haver a substituição do devedor, por exemplo, solvente, por outra pessoa que tem menos possibilidade de cumprir a prestação, que não tem, por exemplo, um patrimônio que vai garantir o cumprimento dessa prestação. É por essa razão, então, que o consentimento do credor ele deve ser expresso, tá? E, em virtude disso, o 299, parágrafo único, tá? Vou voltar com ele aqui na tela para gente. Por isso, o 299, parágrafo único, ele determina que qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como renúncia. Então, aqui, gente, as partes podem até mesmo determinar um prazo para que o credor, de forma expressa, diga se ele consente ou não na substituição do devedor. Lembre-se que nessa hipótese aqui, se o credor permanece silente, nós vamos interpretar como uma negativa, como se ele não tivesse concordado com essa substituição, tá? Nós temos, gente, uma hipótese excepcional de consentimento tácito, tá? Que é a que está prevista lá no 303 do Código Civil. Gente, vou colocar aqui na tela para gente, vou ver se eu consigo colocar aqui na tela, o 303 do Código Civil, para nós lermos juntos, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver aí comigo. O 303, ele me fala o seguinte: o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Gente, então aqui nós temos a hipótese específica, né, do imóvel hipotecado e do adquirente de imóvel hipotecado, tá? Então, gente, aqui é aquela situação em que eu adquiro um imóvel que está hipotecado e o devedor não está pagando. Para que eu não perca este imóvel, eu pago ali o pagamento do crédito garantido, tá? Se o credor notificado ele não faz essa impugnação em 30 dias, a transferência do débito, aí, neste caso, o silêncio vai valer como consentimento, tá? Gente, a assunção de dívida, ela resulta, né, pode resultar ali do acordo entre o terceiro, que é aquele que assume o débito, e nós vamos chamá-lo de assuntor, tá? O credor, ou entre aquele e o devedor. Então, gente, a assunção de dívida, ela pode ocorrer, primeiro, de um acordo entre assuntor e credor, tá? Ou então, de um acordo entre assuntor e devedor. Mas em ambas as hipóteses aí, eu sempre tenho que ter a anuência do credor. Vocês perceberam, né? Vocês já perceberam isso. A sucessão no débito, a assunção de dívida, então, ela tem um caráter contratual. E por isso a sua validade vai depender dos requisitos lá do artigo 104, porque ele é um negócio jurídico bilateral, tá? Então, lembrem-se disso. Gente, quando eu falo em assunção de dívida, eu tenho algumas espécies de assunção de dívida, tá? A assunção de dívida, então, ela pode ocorrer de dois modos. A doutrina fala que ela pode ocorrer por expromissão ou por delegação, tá? A assunção de dívida que ocorre por expromissão
é aquela que eu vou ter um contrato entre o terceiro, que é o assuntor, e o credor, sem a participação, sem a anuência do devedor. Então, por isso que é por expromissão. É como se eu estivesse expulsando o devedor. Ah, por que eu não preciso da anuência do devedor? Gente, vem um terceiro que quer assumir o seu débito, você tem ainda que anuir? Não, tá bom demais, não é não? E a segunda hipótese, a segunda forma como a assunção de dívida pode se efetivar é a por delegação, tá? A delegação, gente, é quando ocorre mediante acordo entre o terceiro, que é o assuntor, e o devedor. Mas aqui, é claro, eu preciso ter a concordância do credor. A concordância do credor, ela é sempre exigida, tá? Lembrem-se, gente, sempre, tá? Desde logo, que tanto a assunção de dívida por expromissão quanto a assunção de dívida por delegação, elas não se confundem com a novação, que é uma hipótese de pagamento indireto que nós vamos falar mais para frente, tá? Porque a novação, como eu já dei o spoiler para vocês, é quando eu contraio uma obrigação nova visando extinguir a obrigação anterior. Aqui na assunção de débito, como na cessão de crédito, eu não tenho a extinção da obrigação. Eu tenho apenas a transmissão da obrigação. Tanto na expromissão quanto na delegação, eu tenho uma sucessão no débito e não uma extinção do débito. A obrigação, ela permanece, tá? Então, é perfeitamente possível que eu tenha uma assunção de dívida sem novação, tá? A delegação, assim como a expromissão, elas podem ser liberatórias ou cumulativas. Qual que é a diferença aí uma da outra? A assunção de débito, gente, quando ela for liberatória, é quando eu tenho uma integral sucessão no débito. Como assim? O terceiro, que nós vamos chamar de assuntor, ele assume o débito por inteiro. Então, ele assume o débito por inteiro e ele torna-se um novo devedor. Ele substitui o devedor na relação obrigacional ali por inteiro. Dessa forma, gente, o devedor originário, o devedor primitivo, ele fica exonerado, tá? Ou seja, eu assumo a dívida por inteiro daquele devedor e ao assumir a dívida inteira do devedor, o assuntor, ele libera o devedor daquele vínculo obrigacional, tá? Nessa minha delegação por expromissão, o devedor, ele só não vai ser exonerado se esse terceiro que assumiu a dívida, se esse assuntor era insolvente e o credor ignorava, o credor não sabia, tá? De fato, gente, ocorrendo a insolvência do novo devedor, fica sem efeito a exoneração do devedor primitivo. Então, o devedor primitivo, ele volta também para quê? Para poder adimplir, haja vista que o assuntor era inadimplente e o credor não tinha ciência disso, tá? Essa, então, é a minha assunção de dívida liberatória, libera totalmente o devedor originário, o devedor primitivo da relação obrigacional. Ele não é mais responsável pela relação obrigacional, a não ser que fique comprovado que o assuntor, que o terceiro era insolvente e o credor o ignorava, o credor não tinha consciência disso. Já, gente, a minha assunção de débito cumulativa é aquela que, quando o ex-promitente ingressa na obrigação como novo devedor ao lado do devedor primitivo, ele passa a ser, então, um devedor solitário. Só que aí eu tenho que ter uma declaração expressa nesse sentido, porque lembrem-se que a solidariedade ela não se presume, ela decorre da lei ou da convenção das partes. Então, aqui, na minha assunção de dívida cumulativa, o terceiro, ele assume a posição de sujeito passivo, só que junto com o devedor primitivo, em solidariedade com o devedor primitivo. Assim, gente, o credor, ele pode reclamar o pagamento do crédito por inteiro de qualquer um deles,
seja do expromitente, né, do assuntor, ou então do devedor primitivo, do devedor originário, tá? Gente, assim como a expromissão, que pode ser tanto liberatória quanto cumulativa, a minha delegação também. Ela pode ser tanto liberatória ou cumulativa, a depender se o devedor permanece ou não vinculado ali à relação obrigacional, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é, né, a minha cessão de débito, o que é a minha assunção de dívida. Vou cortar esse bloco. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os efeitos da assunção de dívida. Até daqui a pouco.